Então, amigos que acompanham as redes sociais do jornal Preto no Branco, nós temos a presença aqui no estúdio da doutora Terezinha Depubel, que é uma figura tradicionalíssima em Cascavel, conhecidíssima, dispensa muitas apresentações. Doutora, por que aceitou esse desafio de ser candidata à Câmara Federal? Bem, eu diria o seguinte, fazem muitos anos, primeiro eu sou Terezinha Depubel Dantas e eu aceitei ser presidente justamente porque é um partido pequeno, como era o PL. Eu também fui presidente do PL. Aí quando ele cresce, os poderosos tomam da mão da gente. E porque por muitos anos eu estou persistindo em ser candidata a deputada federal. Fui em 86, candidata a senadora, fiz 100 e poucos mil votos contra o Richa, foi muito difícil. Nunca usei cargo nenhum. E como professora de estudos sociais e advogada militante, já inclusive jubilada pela OAB, pelos meus colegas de tantos anos que eu estou advogando e tantas teses defendidas, e estando bem, casado com o capitão do exército, que é amigo do Bolsonaro, achei tentar mais uma vez, e também porque sou mulher. A mulher tem que cair na real, que nós somos 53% da população mulher e 52% eleitoras. E que nós que decidimos aonde que vai os R$ 1.224. Nós decidimos se tem mais dinheiro, se vai reformar a casa. E por que a mulher não tem sua representante? Doutor, por que falta essa representatividade da mulher? Existe aquele tabu ainda de mulher não votar em mulher? Eu diria assim, porque elas não ficam nem sabendo que somos candidatas. Porque como aqui na cidade tem gente que ganhou 13 milhões, 10 milhões, 6 milhões, 3 milhões para uma campanha, para nós não vem um centavo. E por que essa discriminação? O que a senhora acha? Primeiro, os caciques sempre existiram. Além do dinheiro dos caciques, dos donos dos partidos, além disso, nós temos mais. Nós temos o grande problema dos homens que estão no poder há anos e das mulheres que chegam lá porque o marido é governador, porque o marido é senador, porque o marido é presidente. A nossa mulher humilde, por exemplo, eu, que você bem conhece, todos que estão nos assistindo e vão ler a sua matéria vão entender, nós não temos veio político. Eu saí filha do Pedro Matias Depubel e da dona Amélia Casagrande Depubel, chegamos em Cascavel em 1960 e aqui ficamos, nunca saímos daqui. Então nós não temos familiares políticos e sempre que eu pego a presidência de um partido, eu faço ela crescer. Fruto disso que Santa Teresa do Oeste, que foi emancipada na minha época de vereadora, porque eu deixei de ser vereadora em 92. Fui vereadora dessa cidade maravilhosa, emancipamos Lindo Oeste, Cafelândia e Santa Teresa do Oeste, junto com mais os outros vereadores que estão todos na reserva, muito bem, mas alguns deles com cargos políticos eu nunca galguei. O meu objetivo é fazer leis. Eu tenho assim na minha cabeça como você ir tomar banho, escovar o dente, que eu sei o que eu vou fazer. Eu participei da Constituição Federal, eu participei diuturnamente da Constituição do município. Quem duvida é só pegar a Constituição do município e ler, lá está meu nome, como de mais 20 colegas exemplares, porque a Constituição foi feita numa outra época, numa época que a gente tinha que buscar nos bairros as reivindicações, que não tinha a tecnologia que tem hoje, mas sempre mantivemos essa responsabilidade. E cada advogado, quando entra com uma ação, é uma tese. Agora, eu sou pé no chão para fazer uma lei federal, para votar, para fiscalizar, para ver a verba. Cadê a verba? Eu vou fazer a lei, eu virei para o Paraná, se Deus assim o permitir, sempre Deus está na frente. Virei aqui, não tem uma reivindicação, vamos fazer a lei, mas vamos ver de onde sairá o dinheiro, porque leis nós temos muitas, precisam ser cumpridas. E projetos, vou fazer projeto para o Paraná. É lógico que o Brasil, o deputado federal representa o Brasil. Esta consciência que os meus colegas que estão lá esqueceram, eles não são do Paraná, assim, com todo o respeito, que eu não sei em quem você vai votar, nem quem vai assistir, nem se eles vão assistir, eu diria para o senhor, faz tempo que eles perderam o objetivo, porque ser deputado federal você tem que ter uma consciência do tamanho do seu país, do tamanho de Cascavel, do tamanho de Toledo,
do tamanho de Santa Teresa geograficamente, como que você vai lá, não ligando o GPS, quem você conhece lá? Então eu vim aqui na época que era tudo barro e terra, muita terra, e tudo eu consegui com muita dificuldade. Doutora, me diga uma coisa, voltando aí naquele assunto da distribuição da verba dos partidos, né? Quer dizer, as mulheres estão sendo utilizadas, no caso, só para preencher o espaço, porque, como a senhora mesmo disse, não vem o dinheiro dos partidos, eles só usam a mulher mesmo para preencher aquela lacuna, para preencher a cota de mulher, é isso que a senhora acha? Sempre foi assim. O que eu tenho esperança, por exemplo, a campanha do Senado mesmo foi uma campanha de guerra, de pedir, de chorar, de implorar o voto. E essa não é diferente. A única diferença que nós temos nesta campanha, que a gente, por estar com o Bolsonaro e o nosso presidente ser um jovem, o Fabiano, ele está preocupadíssimo. Nós não temos caixa porque não tínhamos representatividade no Congresso. Então o senhor sabe que os partidos que estão no poder, que roubaram ou não roubaram, mas tem muitos candidatos a deputados federais, como tem partidos que tem 20, que tem 30, que tem 50, o bolo é grande. É isso também que eu gostaria de levar para o debate com um jornalista como você. Acabou a campanha, Deus me ilumine que eu esteja lá, vamos discutir por que tem um partido aqui na cidade que recebeu 6 milhões. Como foi aplicado? Não prestou conta para o juiz e fez propaganda, mas é justo isso. Mas já começa na vergonha que é o fundo eleitoral. Exatamente, discutir o fundo eleitoral. Agora nós temos TV, nós temos o WhatsApp, nós temos mídias sociais, todo mundo fala que se elege pela mídia social. Então não precisa desse dinheiro todo. Destina esse dinheiro para alguma coisa, mas eles não vão destinar. Então diminuiu o fundo eleitoral. No caso, o nosso partido irrisoriamente não receberá, né? Porque não tem representatividade. Tem a presidente, que é mulher. Tá, e como deputada federal. Como que está a sua caminhada nessa campanha, com todas essas dificuldades que a senhora está colocando aqui, na falta de caixa do partido? Então, eu estou fazendo o seguinte, estou vindo aqui, que é Amor à Camisa, e quero te agradecer muito, 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 em nome dos outros jornalistas que também vão me ouvir, dizer que eu tenho um projeto-lei que vou honrar o voto do senhor e dos demais e que ando com o mesmo carro que eu uso no escritório, inclusive o meu carro não tem ainda adesivo Terezinha de Pubel, mas eu tenho um projeto de vida, tenho uma mãe com 96 anos e eu prometi para ela que enquanto ela viver eu vou lutar. Doutora, e como que essa caminhada, quantos 1000 votos a senhora acha que precisa alcançar para chegar até o... 30 mil votos, para não ser leviana, pode ser que vá com menos, mas 30 mil votos. Esses que pegaram 3 milhões, que a pessoa tem que ouvir bem, né? 3 milhões, 6 milhões, são pessoas que precisam de 50, 100 mil votos. E é bom frisar, meu nobre jornalista, que eles nem a Cascavel vêm, eles não andam na rua. Se alguém quer me desafiar, pode ligar agora aqui e dizer que está vindo aqui. Ninguém está na cidade e nem vem. E como que está concentrando a sua campanha? Somente em Cascavel, municípios vizinhos ou no estado do Paraná de um modo geral, com o apoio? Eu estou concentrando Cascavel e as cidades circunvizinhas, porque Cascavel eu vi crescer, Toledo eu vi crescer, e como eu falei, Santa Teresa, Lindoeste, Cafelândia, Tupanci, essas regiões aí, não existiam quando nós chegamos aqui em 60. Não existia nenhuma. Então existia, né, o fundador, que hoje teus tataranetos já não estão mais aí, não aguentaram tanto. Tanto é que o meu apelo também é para que o jovem que está preocupado com a educação tenha projetos bons para a educação. E na área técnica, que nós vemos que a deficiência é muito grande, e nós temos de 16, 17 anos até 25, muito homem na rua procurando emprego, e mulher também, jovem, e que ela não tem um diploma. O governo federal tem que criar, não um em Cascavel, um em Toledo, mas vários em Cascavel e vários em Toledo e outras cidades circunvizinhas, para que seja gratuito esse curso e que seja um curso de 6 meses, de 1 ano e meio, de 2 anos. Eu vejo enfermeiras que agora o grande problema, é um problema, né? Fizeram a lei para esses filhos de Deus que salvaram muita gente, muito mais
pessoas do que nós, civis, e hoje não tem direito a discutir seu teto de salário. Então, é isso que eu disse lá atrás, ver da onde vai sair o dinheiro e daí faz o projeto-lei. Mas justamente concentro nessa região porque eu não quero ser uma paraquedista. Como eu já chorei muito, já perdi por um voto pelos paraquedistas, pessoa que nunca veio aqui, vem de Maringá, vem de Londrina e leva 16 mil votos e nunca mais volta. E ainda na sua propaganda diz assim, eu estou trabalhando para você. Não é para ele, não, eu quero uma Cascavel como eu sempre quis. Melhor. Nós sempre tivemos um trabalho das entidades, entre elas a SIC, da campanha do voto útil. Mas parece que nunca funcionou aqui em Cascavel, falta conscientização da população ainda para que realmente votem candidatos. Olha, o ano que a SIC, maravilhosa, que é uma entidade que nós temos que tirar o chapéu e prestar continência, assim como o Exército, as igrejas, eu que cresci aqui, eu sei que esses homens e essas mulheres foram muito importantes. Inclusive, quando foi presidente uma mulher, eu falei, vai ser a nossa prefeita, vai ser a nossa deputada, e me candidatei de novo, porque parecia que aquilo lá ia entrar na cabeça dos homens e das mulheres. Mas é que nem o senhor falou, eu não sei o que tem, nós temos que ser mais bairrista, amar mais esse estado que cresceu sozinho. Tinha uma BR-277 e metade era estrada de chão. Então, peraí. Então, estou pedindo para esses jovens para criar, e vou criar, se Deus assim o permitir, várias escolas técnicas, porque está faltando. Universidade tem muita. Não tem muito, que nunca educação é muito, mas a pessoa para ir para a universidade, ela precisa ganhar 2, 3 mil reais, senão ela não consegue pagar. E criamos a Unioeste, foi na nossa época, a gente brigou e virou universidade. Foi muitas brigas, muito choro, muita viagem para Brasília, para Curitiba, com os gastos da gente, ninguém pagava. E conto também com o voto do homem e da mulher da minha idade, da tua idade, porque ele já sofreu em Cascavel. E ele é a decisão, ele é 18% do eleitor. É o homem e a mulher. Está na hora de uma mulher assumir a prefeitura de Cascavel, não está? Ah, isso a gente tem um sonho. Quando alguém diz assim, é um sonho, eu disse, não, é uma realidade. Cascavel precisa de uma mulher competente, uma mulher que conheça a região, porque o meu caso, eu estou preparada. O meu caso, que eu quero ser deputada federal, porque eu fui legislativo 2 vezes, estudei muito na Constituição, esta Constituição que todo mundo critica, ela é excelente. Basta que colocamos em prática, porque eu vivo da advocacia, não tenho salário, 38 anos, ganhando bem, usando o quê? A Constituição Federal e o que me acompanha, o Código Civil, o Código do Município, o Meio Ambiente, depende do que eu advogo. Então a Constituição é boa, falta que a gente use. As orientações do partido com relação às eleições em nível nacional, né, para a presidência e em nível estadual, doutora? Qual que é a orientação? Vem propaganda, chega hoje, é outra coisa que eu quero te agradecer de me entrevistar, que alguém, que muita gente vai saber e alguém vai dizer, eu sou eleitor dela, eu tenho certeza. Graças a Deus. A propaganda minha chega hoje, eu estou sem propaganda. Nenhuma, nem um santinho. E nas mídias, chegou ontem à noite, no 7 de setembro, chegou a digitalizada. Tanto é que eu deixei de faltar uma coisa. Eu estou indo de mão em mão, porque se o senhor está lá no final da Avenida Brasil, eu vou lhe cumprimentar. Se o senhor está lá no Interlagos, eu vou lhe cumprimentar. Se o senhor está no Santa Cruz. Só que as pessoas, é como a religião. Eu fiz pós-graduação em várias áreas, eu percebo assim que as pessoas estão sem fé, não em Deus. Em Deus, alguns jovens, mas as pessoas estão sem fé. Mas o que você vai fazer? E eu não vou mentir. Inclusive, eu falei ontem numa reunião, Hospital da Mulher. Por que nós aqui do Sudoeste, esse hospital seria Hospital da Mulher do Sudoeste, Hospital da Criança, mantido? Você viu quantos bilhões levaram embora e estão devolvendo? Então, Cascavel, o Paraná, o Brasil, faz uma arrecadação excelente. Não tem como dizer que tem medo de abrir um hospital. E nós merecemos, nós somos a mãe. É a gente que cria o filho para a nação.
é de quem? O Bolsonaro? Bolsonaro teve uma mãe. O Ratinho teve uma mãe. O senhor tem uma mãe. A vida não mudou. Deus não mudou as coisas, nem a biologia. Nós continuamos nascendo de mães e de vós que vão ficando velhas, que carregam 8, 9 filhos no seu ventre e na velhice tem que ficar na fila 2, 3 horas. E alguém que está nos assistindo e nos ouvindo pode dizer assim, não vai mudar. Pode mudar, porque você tem que mudar a sua casa. Se você não tem vassoura, você dá um jeito de lavar com o pano que tem. Tem que mudar na nossa casa, na nossa cidade e nas circunvizinhas. E onde eu tiver voto, o senhor tenha certeza que vou voltar aqui e dizer para o senhor. E também porque o Bolsonaro é da Academia Brasileira, da Academia AMAN, né? Onde meu marido fez, também AMAN. A gente sempre esteve com ele. Em 86, você deve lembrar, você era um piazinho, eu já estava pedindo voto. Eu fiz uma carreata na Avenida Brasil para trazer a pé, pus muita gente na rua, e mulher de oficial não pode fazer, mas eu ainda não era esposa do capitão Jorge. As mulheres de soldado e cabo e as minhas amigas de muitos bairros vieram para a avenida para provar que o hospital do Exército, que era atendido em Toledo, não era um hospital, mas era um convênio, viria para Cascavel. Foi a única reivindicação e educação. Eu pergunto para quem não é professor, que quer ser deputado federal, quer ser governador, senador, mas principalmente o legislador. Eu queria que as pessoas entendessem que o presidente é excelente, o governador é bom, mas como que está a Câmara Federal? Tem alguém que entende de educação? Tem alguns, e às vezes esquece. Então, essa nossa educação, essa nossa pandemia, esses 2 anos, nós vamos ter um retrocesso de 20 anos. Então, precisa correr, fazer fórmulas e maneiras, porque existe a criança excelente em brincar, excelente em ligar qualquer aparelho, mas você manda fazer uma redação, ela não sabe. E a culpa é da nação, a culpa é nossa. Eles não têm culpa, a gente tem uma obrigação com eles. Quer dizer, são mudanças que devem ser feitas e têm que ser feitas, né? Para mudar a mentalidade, principalmente dos pais e dessas crianças, que a senhora mesmo citou, que com 2 anos já sabe ligar o computador, um celular, mas quando pede para escrever não sabe nem escrever, né? Tem que estar na hora de mudar, né? Exatamente, eu diria o seguinte, que não é culpa dos pais, porque eu sou de uma época que a mãe ensinava o dia inteiro, fazia os deveres e mandava a gente, mas a mãe também era professora ou era do lar. As mães, eu digo as nossas mães, que eu já elas têm, eu tenho, graças a Deus, a minha com 94 anos, mas muitos têm a sua mãe de 70, de 60, que se criaram assim. E já nós estamos educando, nós que eu digo, minhas noras, o pessoal está educando o filho como? Ela trabalha meio-dia, o outro meio-dia não encontra a criança por causa da situação. Então a culpa são dos educadores? Não, são de quem faz os projetos de educação. São das pessoas que pagam mal a professora, mal, ela é a mãe. Se eu sou doutora, se eu fiz vários cursos, se eu fiz 3 cursos superiores, eu devo a primeira professorinha, que no caso foi a dona Amélia, sem salário, sem nada, dando aula para os vizinhos, mas depois veio as outras. É muito importante a escola. E fazer projeto-lei, por exemplo, para aproveitar as áreas degradadas do Brasil, que esse seria para o Brasil, que o Paraná não tem, graças a Deus, ou pouquíssimo, né? E o plantio de feijão preto, feijão carioquinha, porque daí não vai bater de frente com os produtores, com as nossas commodities, mas vai fazer o quê? Vai criar um novo centro, que nós podemos ser o maior vendedor de feijão do país para comer para o outro país, nas terras degradadas. Seria da terra, né? Mas de graça. Qual o nordestino ou qual o pessoal de São Paulo, por exemplo, tem terras que não aceitam prefeito que plantem 2, 3, 4, 5 alqueires com uma tecnologia, e para isso nós temos jovens aí prontos para fazer, e sem pensar em gotejamento, em
E o Murundum é obrigado. As vicinais, como nós temos aqui, as curvas de nível são importantíssimas. E plantio, porque não tem esperança. Eu estava aqui quando os homens estavam derrubando árvores e não plantavam nada. E alguns agricultores italianos e alemães falaram, mas vamos plantar soja, né? Não era soja, que italiano. E começou, por que eu não vou acreditar numa outra renda, que não vai atrapalhar ninguém, vai ajudar. E muitas coisas. O deputado tem 4 longos anos só para votar, fiscalizar e fazer leis ou emendas e discutir o projeto. Estar na Câmara, que é uma coisa que a Câmara de Cascavel, na minha época, foi exemplo que nós não faltávamos às discussões e nem aos votos e os nossos pareceres. Doutora, nosso tempo infelizmente é escasso, já estamos aí no fim. Se fosse para conversar a gente ficava mais algumas horas aí. Eu deixo aí à vontade os microfones aí, os nossos telespectadores, o pessoal que acompanha nossas redes sociais, para a senhora fazer as considerações finais, pedir o voto e reforçar o pedido para que as mulheres aí participem mais ativamente da política, não é? E leve seus maridos. Bom, o meu pedido é vote 35-36, estou com o Bolsonaro e com o Ratinho, é a coligação do partido e também porque eu já falei que o capitão Jorge é amigo do Bolsonaro, eu entendo que é de grande valia e porque o país precisa se manter reto, tranquilo, mostrando para o mundo que mesmo pós-pandemia e tudo isso que aconteceu, nós somos vencedores, sempre fomos. E não adianta ir na Avenida Brasil comemorar e não lembrar que o Brasil sempre foi importante para o mundo. Muitas vezes levaram o nosso dinheiro daqui e construíram outras coisas em outros países, mas o Brasil é o Brasil. Então vota Terezinha Depubel Dantas na solidão da urna 35-36 e eu honrarei o seu voto. Não esqueça de mim.